E apesar do grande flop que eu tive, infelizmente, né, uma grande surpresa pra mim que o meu vídeo não fez tanto sucesso assim sobre os 11 piores filmes que eu assisti em 2022, tô aqui mesmo assim pra poder fazer essa lista aqui com os 10 melhores filmes que eu assisti em 2022. E já pra deixar vocês sintonizados aqui nessa lista, nós colocamos 11 porque o 11º filme geralmente é a melhor animação. De alegria. Vamos te chamar de Pinóquio. É claro que o Pinóquio de Guilherme Del Toro foi a melhor animação que teve. Teve uma animação muito boa chamada The House, que quase tomou o trono deles aqui, mas eu acho que o Pinóquio de Guilherme Del Toro é um filme muito bom, é um filme que consegue abordar assuntos um pouco pesados, digamos assim, para crianças, sabe, sendo um filme infantil, então ele fala muito sobre fascismo, sobre a guerra e tudo mais de uma forma bonita, de uma forma magnífica, até sobre a morte, sabe? Tipo, é um filme que ele consegue trabalhar muito bem várias coisas, vários assuntos profundos de uma forma infantil. Guilherme Del Toro, ele trouxe uma vibe muito boa, ele trouxe uma estética gostosa e é por isso que Pinóquio foi a melhor animação de 2022. Soy la coneja de Pascua. A ver, mijo, échese la historia del rancho. Os Céus do Norte sobre o Vazio. Como foi difícil pra mim decorar esse nome. É um filme muito bom, é um filme com um final emocionante, é um filme cheio de analogias, cheio de metáforas. Ele fala um pouco sobre o ano de 2022, teve muito isso de colocar filmes aqui que falam um pouco sobre o lado selvagem do ser humano. E esse é um desses filmes que fala sobre isso de uma forma bonita, sabe? Ele é pé no chão, então o filme vai, você sabe o... Porra, que tá cheio de moto, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. É todo dia isso, cara, todo dia isso. Caralho, e hoje superou, mano, hoje superou. Meu Deus. A few minutes later. Depois ele chega na metade, você entende onde é que o caminho que ele quer seguir, o que ele quer falar, mas ao longo disso tudo, ao longo de todo esse caminho, você vai criando uma afeição para aquela família. É uma família muito verdadeira. Você se conecta a todos os personagens, você se conecta àquela atmosfera para você poder se importar com os personagens no final. Faz com que o final seja ainda mais bonito e emocionante até, e tem um final assim bem simbólico, digamos assim, né, com uma cena bem simbólica. Ele fala muito sobre caça predatória, né, como eu disse, sobre esse lado da humanidade, sobre esse lado do que é ser humano, do que é ser o humano selvagem e tudo mais. Então tem todo um envolvimento sobre caça no início do filme e isso é muito bem abordado no final do filme. É um filme maravilhoso, eu assisti lá no Prime Video, né, eu vi pela capa, eu vi que ele tinha sido selecionado para alguns festivais, então isso chamou muito a minha atenção, vale muito a pena assistir, tá lá no Prime Video, Os Céus do Norte sobre o Vazio. Eu esqueci de fazer um comentário sobre o filme 1985. Acho que esse é um dos grandes filmes que tivemos em 2022, né? E eu tinha acabado esquecendo de colocar ele nessa lista, mas agora que eu lembrei, tá aqui. É um filme muito interessante que conta a história de um povo que ele decidiu colocar vários desses ditadores, que houve uma ditadura, né, principalmente na América do Sul quase toda, houve uma grande ditadura que acabou em 1984, pra vocês verem o tanto que o Brasil é atrasado. E aqui no Brasil só foi acabar em 1985. E 1985, que é o título do filme, foi o ano em que pessoas começaram a querer levar esses militares ao julgamento, porque esses militares cometeram vários crimes. Então é um filme muito bom, porque é um filme profundo, é um filme emocionante, sabe? É muito emocionante você ver depoimentos, então tem cenas que misturam um pouco do real, do que aconteceu de verdade com o simulado, né? Com a atuação e tudo mais. E são, assim, comentários absurdos sobre pessoas que foram torturadas na ditadura e tudo mais. Cara, é incrível. O Brasil precisava ter feito isso há anos já, ter colocado esse bando de pessoas aí na cadeia e tudo mais. Então, tipo, fala muito sobre pessoas que foram torturadas e tudo mais, pessoas inocentes e tal. É um excelente filme pra se assistir. Grande, magnífico, um dos melhores diretores da atualidade é o... Caralho, como é que é o nome do cara? Mano, eu falando bem do cara e eu esqueci o nome do cara, meu Deus. Homem do Norte, caralho. Robert Eggers.
O Robert Eggers, um dos melhores diretores, um dos diretores mais visionários. Ele fez A Bruxa, ele fez O Farol, 2 filmes esplêndidos, espetaculares, que são filmes assim muito bons. E ele vem com O Homem do Norte, que é uma história ali envolvendo Hamlet, sabe, toda aquela questão, cara, toda a jornada do personagem principal, que é um viking e tudo mais. Tem a Anya Taylor-Joy aqui no elenco, cara. Todo o filme é muito bem trabalhado e ele lembra muito um filme do ano passado que eu também amei bastante, que se chama O Cavaleiro Verde. Ele é bem semelhante, assim, eu vejo, em muitos aspectos com O Cavaleiro Verde. E ele é uma história de fantasia e ao mesmo tempo ele é uma história de um horror, um thriller psicológico, é uma coisa realmente muito interessante de se assistir. A atmosfera, a estética, como o diretor trabalha ali, como ele conduz a narrativa, como ele trabalha cada um dos personagens, cada personagem fantasioso que ele vai colocar, ele trabalha a mitologia viking, então é um filme maravilhoso e a jornada do personagem é uma das melhores coisas que você viu em todos esses trabalhos do Robert Eggers. O Homem do Norte me mostrou que esse diretor ele veio com tudo, fez 3 filmes e 3 filmes simplesmente espetaculares, cada um melhor que o outro. Eu sou um grande fã do primeiro filme do Avatar. Eu tenho um vídeo muito legal que eu gostaria muito que vocês assistissem, que é um vídeo que fala por que o primeiro filme do Avatar é um filme espetacular e tá aqui dentro do meu coração, um dos melhores filmes da minha vida. É um vídeo assim, um dos vídeos que eu mais me orgulho de ter feito e o vídeo que mais me deu trabalho para lançar no YouTube. E olha que eu já tenho anos trabalhando com o YouTube. Felizmente eu não fui pro cinema com as expectativas que eu poderia ter tido, sabe? Tipo, eu poderia, cara, 13 anos depois, o filme que revolucionou a minha mente e tudo mais, eu poderia ter ido com uma baita expectativa. Felizmente eu não fui. Gostei bastante, você pode ver minha crítica, eu adorei o filme do Avatar, ele pega sim lá dentro da minha alma. Se eu tivesse ido com muita expectativa, cara, eu tinha saído muito decepcionado desse filme, teria sido uma das maiores decepções, com certeza, porque ele tem alguns problemas, ele tem vários problemas que que eu tinha percebido na hora, mas eu não conseguia desassociar exatamente, isso aqui que estava me incomodando, isso aqui, até eu assistir o vídeo do Gaveta, do bendito Gaveta, você não tá assistindo meu vídeo, mas mano, para aí com isso de ficar me mostrando as coisas, os erros dos filmes. Mentira, continue mostrando. Porque eu assisti o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vocês podem ver também minha crítica no canal, eu gostei bastante dele. Quando eu assisti o filme do Gaveta, eu falei, então foi isso que me incomodou. Eu me achei muito pior o filme do Doutor Estranho, eu comecei a achar o filme assim, bem mais ou menos. No Avatar, não. Toda a questão técnica dele, todo o trabalho da direção e os efeitos especiais e como a jornada principalmente é montada, e a emoção do filme todo e aquele mundo maravilhoso, é maravilhoso, mas ele tem várias inconsistências de roteiro, ele tem várias coisas que tinham me incomodado, mas eu não sabia exatamente o que era, e depois de assistir o vídeo do Gaveta eu percebi. Então ele acabou descendo um pouco aqui na minha lista e acaba chegando no 7º lugar. Realmente, ainda bem que eu não fui com expectativas para assistir esse filme, porque eu provavelmente teria saído muito decepcionado por conta desses pequenos detalhes que me incomodaram e tiraram um pouco da graça, né? Eu acho que, é um filme de 13 anos depois do primeiro, cara, ter sido muito melhor, poderia ter sido muito maior. Então, quando eu assisti, eu falei, cara, foi 13 anos pra fazer isso, sabe? Tipo, daria pra ter lançado uns 2, 3 anos depois do primeiro filme, tranquilamente, se não fosse pelos efeitos gráficos e tudo mais, daria. A história não foi tão bem trabalhada assim, o roteiro não foi tão bem trabalhado assim, e eu acho que foi pelos efeitos especiais. Por isso que Avatar chegou nesse lugar aqui dessa lista e perdeu o lugar pra esse filme aqui, que foi a maior surpresa que eu tive em 2022. RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. Que filme incrível, cara. Eu nunca esperava que eu iria achar um filme tão maravilhoso assim, ser um filme indiano. Eu não sou muito fã desse cinema de Bollywood, né? Apesar de aqui não ser exatamente Bollywood, é Tollywood, alguma coisa assim, cara. É um cinema indiano, um cinema indie, né? Então, gente, é um filme esplêndido, é um filme assim, geralmente quando você assiste filmes, você assiste um filme e você esquece algumas cenas que aconteceram ao longo do filme e tudo mais.
esse não. Eu acho que é justamente por ele ser trabalhado em 3 atos, né? O RRR dele são 3 atos do filme: Revolta primeiro, Rebelião e a Revolução. Que é um filme assim que você não espera, você não dá nada. E eles trabalham perfeitamente cada um dos personagens. A história, ela vai se conectando, eles abrem um ponto aqui que conecta ali e tudo muito, sabe, tipo, é uma ideia, é inacreditável. É exatamente isso aqui que eu vou falar pra vocês. RRR é uma ideia maluca, totalmente fora da caixinha, dentro da cabeça de um diretor bom. Se o diretor tiver roteirizado esse filme, bom. Porque não tem como, cara, é uma loucura, uma loucura visual, estética, do roteiro, de tudo, que poderia ter saído uma carniça, poderia ter saído terrível, mas não, o diretor é tão bom que ele, cara, em 3 horas de filme não teve um momento desse filme que eu queria parar. Foi igual o Liga da Justiça do Snyder Cut, 4 horas de filme que eu assisti perfeitamente do início ao fim sem querer parar. RRR é a mesma coisa, a história é tão envolvente, a condução da narrativa é tão, sabe, acontece coisas tão rápidas ao mesmo tempo, são coisas que você não consegue esquecer, não conseguem sair da sua cabeça, porque a direção é muito bem trabalhada. É um filme que me surpreendeu demais. É um filme de ação blockbuster indiano que você simplesmente se apaixona pela história, pela condução narrativa e pelo desenvolvimento dos personagens, por tudo. RRR é fantástico. Poderia estar muito mais na frente dessa lista se eu não tivesse assistido tantos filmes bons no final desse ano. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Esse filme aí que foi uma grande surpresa para muitas pessoas, um melhor filme de multiverso. O Multiverso da Loucura foi realmente dentro desse filme, porque é doido, é maluco. Também, assim como o RRR, é uma coisa completamente fora da caixinha, que saiu dentro da cabeça de um diretor e poderia ter sido horrível, e ele faz um trabalho muito primoroso. Esses 2 filmes, RRR e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, são muito semelhantes nisso tudo que eu vou falar. Então é uma loucura, é um filme que fala de inúmeros assuntos de uma forma assim, sabe, completamente fora da caixinha. Existem coisas ali que você fala, cara, se o diretor não fosse tão bom nesses 2 filmes, se o diretor não fosse tão bom, isso aqui ficaria tosco demais. E não é, porque o diretor sabe conduzir, tem cenas ótimas, tem uma narrativa boa, cada um dos personagens você se envolve e os diálogos são espetaculares, te faz refletir sobre a vida, cenas te fazem refletir, tem muitas analogias, fala sobre muitas questões psicológicas, sobre depressão, ansiedade, controle dos pais, e tudo isso dentro de uma estética e dentro de uma história muito bem conduzida. Um filme que brinca um pouco de ser cult, de ser um desses filmes que eu falei pra você que eu gosto bastante, desses filmes que vão pra festival e tudo mais, e é um filme americanizado, é um filme com aquele padrão americano, então ele é uma mistura muito bonita desses 2 que funciona perfeitamente. É por isso que esse é um dos melhores filmes que tivemos em 2022. Eu esperava que ele fosse tão espetacular assim, mas foi um pouquinho melhor. Talvez pela estética, talvez por eu gostar muito do personagem, eu não sei, ele tem alguma coisa, o diretor, talvez por eu gostar muito. Eu gosto muito da direção do cara que fez esse filme, que é o Matt Reeves. Amei os 2 últimos Planetas do Macaco, principalmente o último, que ele tem uma abordagem que mistura um pouco com o Holocausto e tudo mais. Ele trabalha bem esse assunto, é um assunto. E a estética dele lá, que é um filme tranquilo, mas é um filme bonito, é o que ele faz aqui no The Batman. É um filme mais tranquilo, é um filme tranquilo, mas é um filme lindo, é um filme esteticamente muito bem feito, a fotografia dele é magnífica, a trilha sonora bonita. Não é melhor que o Cavaleiro das Trevas, mas é um dos melhores filmes, é o 2º melhor filme do Batman que eu já vi na vida, sem sombra de dúvidas. Os personagens muito bem trabalhados, a história ela é pincelada, sabe, ela existe, apesar dela ter uma história simples, como por exemplo é o caso do Avatar, o primeiro filme do Avatar, tem uma história simples, mas como eles contam essa história de uma forma magnífica. E é o caso do The Batman, né? Ele tem esse tom investigativo, essa coisa meio Seven, 7 Pecados Capitais e tal. Você
ver, você viu que ele absorveu um pouco daquilo, mas ele tem uma originalidade. Filme investigativo, como eu disse, então o Batman ele vai para um ponto, ele vai para um outro, e tudo isso vão se encaixando dentro da trama, uma trama bem que também mistura esse coisa de um filme mais pros festivais e tudo mais com um filme mais super-heróico e tudo mais. Ele consegue fazer bem essa mistura, uma coisa que o Coringa fez de forma sublime também, mas aqui sendo um filme para 13 anos, um filme para o público geral, e ainda assim sendo para o público geral é uma coisa muito única. A beleza dele, a estética dele, como a história é contada, como a história é dirigida. Eu acho que a direção desse filme é o ponto principal aqui, cara. A cereja do bolo é a direção desse filme. Mandou muito bem. Matt Reeves trouxe assim um Batman interessante, um final assim bem esperançoso até pro personagem, sabe? Eu sempre gostei muito da DC, que eu acho que ela gosta de tentar fazer mais cinema, né? Ela gosta de tentar arriscar mais, e eu acho que essa vontade deles de arriscar acaba trazendo essas obras fantásticas, essas obras magníficas. E The Batman, desde o dia que lançou, sempre que eu vou lembrar de Batman, é um fervor, assim, é uma graça, sabe? Eu sinto ele realmente... Ele chegou assim dentro do meu coração, abriu uma chavinha assim, entrou e falou: vou ficar aqui, tá bom? Tá bom. Eu falei: tá bom, fica aí, junto com o Coringa. Fica vocês dois juntinhos aí. What are you? Sabe, se você é uma mulher, se você é uma pessoa feminista, você vai adorar esse filme, porque é um filme de um terror slasher, né? Então é aquele terror tipo Jason, Halloween, esses filmes assim que tem um vilão que ele persegue a protagonista principal, né? Que é a Final Girl, né? Que é essa sobrevivente que precisa escapar do slasher. Então ele é um terror slasher, o cara persegue ela através do sangue, sabe, do cheiro do sangue dela, e tudo isso em uma analogia, em uma metáfora bizarramente bem pensado. Como eu disse, né, é um filme simples, não é um filme contido, é um filme para todo mundo consegue assistir tranquilamente. As situações do filme dizem muito, falando pouco. O pouco de diálogo que ele coloca é trabalhado com a cena que ele criou. É uma progressão assim espetacular. Então existe momentos em específico que ela fala sobre o que está acontecendo com ela e tudo mais, e você vê que os atos de alguns personagens são, primeiro, que são condizentes com a realidade. O diretor, o roteirista desse filme aqui fez uma obra-prima com ele, porque é nesses pequenos detalhes assim que você vê a sujeira da humanidade. Você vê o tanto que uma mulher sofre preconceito, sofre de julgamento, principalmente o julgamento que cai em cima dela, sendo que na verdade o errado não é ela, o erro na verdade não está sendo olhado. Cara, são inúmeras cenas, olha que arrepiei. Só de pensar nesse filme, que esse vilão ele tem um peso, assim, você quer manter longe dele, você quer que a protagonista fuja, você tem aquela tensão, você tem aquele coisa, é muito bem trabalhado, a progressão desse filme é muito bem trabalhada. Então corra, na hora que você vê que ela consegue escapar, aparece o título corra, e tudo, corra querida, corra, você só pensa em falar isso, corra, foge, e todas as cenas, cenas assim que são arrepiantes de tão verdadeiras que elas têm, sendo dentro dessa fantasia, dentro desse terror slasher, com estética bonita, um neon noir, com uma trilha sonora divina. A protagonista sabe, eu tô falando assim até com uma certa tristeza, só para vocês terem uma ideia do tanto que esse filme me pegou. Protagonista, você fica triste, você fica preocupado por ela, porque é muito real. É um filme de slasher, de terror, de ficção, que é muito, muito próximo da realidade que acontece com muitas mulheres. E, velho, é divino, obra-prima. Também assisti no Amazon Prime, então deve estar disponível lá ainda. It's really bad. This is really, really bad. Talvez eu vá falar um pouquinho mais sobre esse filme do que no meu primeiro lugar, porque eu assisti esse filme hoje. Triângulo da Tristeza, vencedor do maior prêmio lá no Festival de Cannes. As cenas, detalhes, trilha sonora, diálogos, personagens,
tudo, absolutamente tudo tem um porquê dentro desse filme e tudo segue uma linha narrativa. Ele conta uma única história, apesar de ser separada em 3 atos. Essa história, esse fio narrativo, ele é bem trabalhado, ele não perde de maneira nenhuma ao longo de toda a progressão da história. Uma história extremamente crítica e pega pesado mesmo com a ideia do capitalismo, de ricos, né, os ricos sempre acima do pobre, pisando o pobre. Eu quero fazer um vídeo especial aqui no canal falando um pouco mais sobre as coisas, a simbologia dentro desse filme. É um filme muito simbólico, é um filme que por muito pouco não chegou ao meu primeiro lugar aqui, por muito pouco mesmo. Eu assisti ele, eu achei um filme bom, passou um tempinho o filme e eu comecei a pegar coisas que eu não tinha pegado. E nessa de pegar coisas que eu não tinha pegado foi que eu falei: caraca, velho, como eu não tinha percebido isso, como é que eu não notei que isso aqui tá falando disso aqui, que... Cara, velho, é uma loucura, porque lembra o filme do Poço? O Poço, que ele tem toda aquela ideia da comida descendo, dos níveis e tudo mais, que é uma história, né? Então essa é a história, essa é a casca, digamos assim, a capa do filme é essa, mas dentro dessa casca, por dentro, é lotado de camadas. Tudo aquilo ali é uma metáfora, uma analogia, é uma coisa muito maior que está por dentro. E você precisa quebrar aquela casca e olhar por dentro e falar: ah, entendi. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá explicado por que esse filme ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cannes, e eu não tiro mérito de maneira alguma. Do início ao fim tinha um longo tempo que eu não assistia um filme assim, sabe, com sorriso sem parar no rosto. Eu ficava com um sorriso alegre. Não é um filme que a história dele, os personagens principalmente dele, tem umas cenas de diálogo muito boas, que é entre um socialista, um russo capitalista e um americano socialista. Olha a diferença, esses dois, eles têm um diálogo que é divertido, não é um diálogo pra brigando, apesar de que aquilo tudo faz toda uma analogia simbólica ao que tá acontecendo dentro do navio. Todo esse diálogo desses dois, cara, eu ficava com um sorriso no rosto sem parar, eu ficava rindo, porque tipo, sabe aquela roda de amigos que você tá e a conversa tá tão divertida, tá todo mundo tão assim, empolgado e falando as coisas que você não consegue tirar o sorriso do rosto, você fica rindo das besteiras que um vai falando pro outro e tudo mais. O filme, até o 3º ato, é exatamente isso. São histórias assim que te deixam com um sorriso no rosto e o caos acontecendo e você só rindo e você pegando as metáforas, pegando as simbologias do filme, falando: caraca, que engraçado, que bem feito, que bem produzido. É um dos melhores filmes que fala sobre diferenças de classe e o lado, novamente falando, o lado selvagem do ser humano. RRR também fala disso. O lado selvagem do ser humano. Até onde vai o lado selvagem do ser humano? O que o mundo tem de selvagem? Por que nós somos tão apegados a essa vontade de querer largar esse lado selvagem? E essa ideia de largar o lado selvagem dentro do filme é o que transforma os protagonistas em algo ainda mais selvagem. Foi lançado o filme X, A Marca da Morte, um outro filme também de terror slash. Quando eles terminaram de desenvolver esse filme, tinha entrado dentro da pandemia e tudo mais, e como eles estavam ali presos àquele rancho, eles decidiram fazer um filme. Essa história, esse roteiro que foi feito em Peer é melhor do que o roteiro do X. E tipo, com a sensação de quando eu assisti o Mágico de Oz, mesma sensação que eu tive quando eu tava assistindo o Mágico de Oz foi a sensação que eu tive assistindo Peer. Só que é a mesma sensação em um nível de um filme de terror de Oz. Eu acho que ele se referencia muito ao Mágico de Oz, até mesmo na sua forma de contar a história. Tem a sua Dorothy, então a progressão de história dela é muito boa e é um daqueles filmes que ele não é tão grandioso, ele é um filme assim que ele é bem mais artístico, né? Eu gosto muito de filmes artísticos, e esse aqui, ao contrário do X, o X ele tem uma condução narrativa um pouco mais clássica e tudo mais. A maioria das pessoas vão conseguir se identificar, vão conseguir gostar do X, e já no Peer é diferente, ele é para um público mais específico, ele é bem mais artístico, você consegue entender um pouco mais da personagem, porque o jeito que eles trabalham ela aqui dentro do filme, como o roteiro trabalha, faz total sentido para o que eles desenvolveram ao longo do filme.
filme, pra toda a ideia que a personagem tem dentro da cabeça dela, aquele mundo fantasioso, sabe, o mundo de Oz que ela tem dentro da cabeça dela, e o mundo de Oz verdadeiro, né? Então chega no final e você encontra a realidade do mundo de Oz. O mundo de Oz não é tão fantástico assim, como diz a música dos Racionais, né? Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz, porque esse mundo mágico de Oz aqui não tem nada de mágico, não. Tudo que é colocado dentro do filme tem um sentido, tem um porquê, você consegue ver para onde é que ele tá indo. Você tem essa noção de que o filme ele vai por esse ponto, ele vai chegar aqui, ele tem essa história que é fácil de ser identificada, mas como ela é montada é sensacional. É muito difícil de acreditar que essa história saiu dentro da cabeça de 2 roteiristas em um período assim muito pequeno, muito curto de tempo, e tem sido a melhor história de 2022 até então. Me lembra muito, muito mesmo os filmes de terror da década de 70. Se você falasse que esse filme que é de antigamente, se você mudasse um pouquinho uma coisa ou outra aqui, cara, ninguém iria dizer que não é, porque realmente a estética dele, como a história é narrada, lembra muito aqueles filmes de terror mais clássicos. Parece que você está assistindo a um filme clássico, com um clima muito diferenciado, um clima de terror, um clima de horror, principalmente um terror psicológico, digamos assim, né, um horror psicológico. Infelizmente esse filme ainda não chegou, assim como muitos filmes que eu falei aqui talvez não tenham chegado ainda no cinema no ano de 2022, no cinema do Brasil, mas ao contrário das outras listas que eu geralmente queria fazer listas em que só fossem filmes que tivessem saído aqui, eu fiquei assim falando, cara, por quê? Esse filme já tá aí pra mim assistir, eu consigo assistir esse filme, então eu vou assistir e vou colocar nessa lista, porque o cinema brasileiro ele tem que parar com essa merda de querer lançar filmes 3 meses depois do filme, que o filme saiu lá nos Estados Unidos e tudo mais. Cara, não dá, a gente quer assistir coisa boa. Se eles estão falando bem do filme, a gente vai querer, a gente vai se interessar por assistir. Então é muito mais digno os cinemas brasileiros pegarem e lançarem ao mesmo tempo que lançou lá nos Estados Unidos. O Hellraiser mesmo, que saiu em 2022, cara, como eu esperei pra sair aquele filme no Star Plus, velho. Então, tipo, sendo que já tinha saído nos Estados Unidos há meses. Então é muito triste ver isso, e esse filme mesmo, Peer, só vai sair em 2023, mas como eu assisti em 2022, eu vou colocar aqui nessa lista. E tá aqui a minha lista. Se você gostou um pouco e que assistiu sobre a minha lista, que nós não temos 0 visualização, nós temos muito pouca visualização sobre os 10 piores filmes que eu assisti, tá aqui em cima. Ou você pode assistir a crítica que eu falei pra vocês do Avatar, tá aqui, ó, do primeiro filme, maravilhoso. Tem a do segundo filme e uma outra opção aqui com os filmes que vão estrear em 2023. Muito obrigado a todos vocês e se inscrevam aí, porque estamos precisando de mais de inscritos recorrentes. Valeu!